A passagem de hoje é Lucas 2, versículos 1 a 14. Vamos ler juntos. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém. Feliz Natal, Natal todos os dias. Espero que as boas novas do Natal expulsem toda a escuridão de dentro de nós e nos encham com a luz de Deus. Apenas por hoje, que vocês deixem de lado todas as preocupações e ansiedades e desfrutem de um dia de plena alegria que Deus nos dá. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Compartilharei a palavra sob o título Boas Novas de Grande Alegria. Quando você precisa encontrar alguém pela primeira vez, qual a melhor maneira de ser facilmente notado? Provavelmente, quanto mais peculiar, melhor. Por exemplo, se você sair com uma flor grande como um girassol na cabeça, ou vestindo uma roupa incomum como um vestido de noiva que as pessoas não costumam usar, você será facilmente notado e a pessoa poderá encontrá-lo imediatamente, sem se perder. Então, meus irmãos, e quanto a isto? Imaginem por um momento. E se a pessoa que você precisa encontrar estivesse dentro de um coxo de animais? E se a pessoa que você precisa encontrar estivesse deitada em um lugar como uma manjedoura? Seria fácil ou difícil encontrar essa pessoa? O texto de hoje é exatamente sobre isso. Quando pensamos no Natal, a imagem que vem à mente é a de uma manjedoura. Lucas menciona a manjedoura 3 vezes aqui na história do Natal. Na verdade, essa palavra é usada um total de 4 vezes no Novo Testamento, todas apenas no Evangelho de Lucas, sendo 3 vezes neste texto de Natal em Lucas 2, e a outra vez em Lucas 13. Na história do Natal de Lucas, a manjedoura desempenha um papel muito importante. No entanto, não conhecemos bem o verdadeiro significado desta manjedoura. Pensamos simplesmente que o menino Jesus ficou em um estábulo porque não havia lugar para ele, e deitou-se em uma manjedoura porque não havia onde se deitar. Mas o texto de hoje nos diz algo um pouco diferente. Vamos ler juntos o versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém. O que a Bíblia diz que a manjedoura é aqui? Ela a chama de sinal. Por que é um sinal? Porque os pastores decidiram ir procurar um bebê que nunca tinham visto antes. O que era mais necessário para esses pastores? Era justamente este sinal. O menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura era precisamente este sinal para os pastores. Portanto, a manjedoura significa aqui, significa é este menino. É o que o torna claramente visível para não ser confundido com outro bebê. A manjedoura como sinal tem exatamente este significado. Meus irmãos, naquela época, em Belém, quantos bebês estariam deitados em uma manjedoura, envoltos em panos? Haveria 3 ou 4?
Talvez mais 1 ou 2? Embora eu não possa confirmar com certeza, provavelmente, na época em que Jesus nasceu, o único bebê deitado em uma manjedoura não apenas em Belém, mas em todo o mundo, seria este bebê, o menino Jesus. Foi fácil ou difícil para os pastores encontrarem o menino Jesus? Provavelmente, no momento em que o encontraram, não hesitaram nem por um segundo. Eles puderam dizer: é aquele bebê, o bebê que eu estava procurando, é aquele bebê. Deus é aquele que se permite ser encontrado por nós desta forma. Na verdade, nosso Deus pensou: como posso ser encontrado mais facilmente? Como nosso povo pode me encontrar melhor? E desceu até ali, até a manjedoura, até o estábulo. Então, meus irmãos, e quanto a Jesus para nós hoje? Ele é alguém que podemos encontrar e descobrir facilmente, assim como os pastores encontraram o bebê na manjedoura? Ou ele parece alguém difícil de encontrar, alguém que está escondido? Às vezes tendemos a pensar que Deus está escondido de nós. Com tantos problemas aqui, com nós sofrendo tanto aqui, por que parece que Deus está escondido, que não aparece, que não quer intervir para resolver este problema? Então, meus irmãos, nosso Deus é realmente alguém que se esconde de nós? Ele é do tipo que não gosta de se manifestar? Não é assim. Nosso Senhor fez tudo para que os pastores pudessem encontrá-lo facilmente. Deitando-se naquele lugar incomum, ele nos disse: estou aqui. O que vocês procuram está aqui. Deus está sempre clamando: estou aqui, para que possamos encontrá-lo facilmente. Ele tem feito isso até agora, e ainda o faz hoje. Jesus, que fez isso pelos pastores há 2000 anos, ainda hoje nos diz: estou aqui, estou com vocês. Onde vocês estão sofrendo, eu também estou ali. Então, por que não conseguimos encontrá-lo? Porque sempre sentimos que nosso Senhor está escondido, que nosso Senhor não aparece? Há apenas uma resposta para isso. É porque estamos procurando no lugar errado. Porque estamos procurando no lugar equivocado. Não conseguimos encontrar nosso Senhor. As pessoas pensam: Jesus não pode estar em um lugar como um estábulo. E julgaram: ele não pode se deitar em um lugar como uma manjedoura. Pensaram que aquele que vem como rei, que vem como Salvador, não poderia estar em tal lugar. E muitas vezes, tentamos encontrar nosso Senhor no lugar que pensamos, no lugar que consideramos digno dele estar aqui. Quem foi um exemplo típico disso? Os magos do Oriente. Os magos do Oriente pensaram que o Cristo, o bebê que vem como o rei ungido, estaria naturalmente no palácio. Então, eles foram à casa do rei. O que aconteceu lá? Eles encontraram Jesus? Eles não puderam encontrar Jesus. Eles falharam e tiveram que procurar em outro lugar. Qual foi a razão do seu fracasso? A razão do seu fracasso foi que eles não procuraram Jesus onde ele estava, mas o procuraram no lugar errado que eles pensavam: Jesus deve estar aqui. Jesus está aqui conosco. Se você quer encontrar Jesus, precisa encontrá-lo aqui conosco, no cenário de nossas vidas. Porque Jesus já está aqui conosco. O texto de hoje nos conta essa história indiretamente. Vamos ler juntos o versículo 11 do nosso texto de hoje. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Sobre o bebê deitado na manjedoura, o anjo descreve esta criança com 3 palavras. Uma é Salvador, a segunda é Cristo, e a última é Senhor. Salvador, Cristo, Senhor. Esta é a identidade do bebê deitado na manjedoura. Aqui, Cristo tem um significado religioso. Então, se o deixarmos de lado por um momento, as outras 2 palavras, Salvador e Senhor, eram muito familiares na sociedade secular da época. Mas, ao mesmo tempo, essas 2 palavras não podiam ser atribuídas a qualquer um, porque ambas eram títulos dados ao imperador da época. Talvez por isso, Lucas começa o capítulo 2 assim. Vou ler o versículo 1 do capítulo 2.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Amém. César Augusto, o nome do imperador Augusto, aparece na primeira parte de Lucas 2. Na verdade, essa pessoa tinha vários apelidos, entre os quais os mais representativos são Sóter, Salvador, e Kyrios, Senhor. São palavras que se sobrepõem aos apelidos dados ao nosso Senhor. Aquele que era chamado de Sóter, Salvador, e Kyrios, Senhor, na verdade não estava na cidade de Davi, mas em Roma. Estava na capital do império, e estava estendendo seu poderoso poder até a cidade de Davi. O lugar adequado para o Salvador e o Senhor viverem não era Belém, nem um estábulo, nem uma manjedoura. Obviamente, o palácio de Roma era mais adequado. Por isso, as pessoas pensam que para encontrar o Salvador, o Sóter e o Kyrios, devem ir ao palácio, ao lugar onde o imperador vive, ao lugar onde o rei vive. No entanto, nosso Senhor nos fez encontrar o Sóter e o Kyrios no estábulo. Se você procurar em outro lugar, não o encontrará. Você só pode encontrá-lo onde o Senhor disse que ele estaria. Nosso Senhor veio até nós, tão fácil de encontrar, mas nós continuamos olhando para o lugar errado. Por isso não o encontramos. Aquele que pode nos salvar desta situação agora não está no palácio do imperador. Nosso Salvador está conosco no lugar que consideramos mais familiar, e ele se manifesta a nós para que possamos encontrá-lo facilmente. Aquele que nos governa agora não está no lugar onde o rei vive, naquele lugar esplêndido. Nosso Senhor, nosso Mestre, está sempre ao nosso lado, conosco. É exatamente neste ponto que podemos descobrir mais uma razão pela qual ele se deitou na manjedoura. No texto de hoje, quem eram aqueles que foram procurar Jesus? Eram os pastores. A manjedoura, o coxo dos animais. O que essas coisas eram para os pastores? Para os pastores, o coxo de alimentação dos animais deve ter sido a coisa mais familiar e habitual. Deus não nos fala com coisas estranhas e difíceis. Nosso Deus opera através das coisas que entendemos plenamente. Ele vem a nós através do que nos é familiar e não estranho. Esta é a graça da encarnação de nosso Senhor. A encarnação do Senhor não se limita simplesmente a vestir um corpo humano. Ele voluntariamente se humilhou muito mais baixo do que qualquer coisa que possamos pensar, e em um lugar muito mais vil do que qualquer coisa que possamos imaginar. Não foi o palácio do imperador, mas um estábulo. Não foi um berço, mas uma manjedoura. Ele não veio a algum lugar que não podemos alcançar. Não é como se ele tivesse vindo a um lugar que mal conseguimos alcançar, ficando na ponta dos pés, para tocar algo muito alto. Nosso Senhor desceu até o ponto onde todos podem chegar e está nos esperando. O estábulo familiar aos pastores, a manjedoura mais íntima para os pastores. Nosso Senhor já está conosco aqui, neste lugar que nos é mais familiar, neste lugar que nos é mais habitual. Amados irmãos em Cristo, que este seja um Natal em que vocês descubram tal Deus. Deus nunca é alguém que se esconde de nós. Deus é alguém que se permite ser encontrado por nós. Ele é quem se aproximou de nós primeiro, para que qualquer um possa saber, é Ele. Para que qualquer um possa sentir, eu estou bem aqui, estou com vocês. O significado do Natal está exatamente aqui. Embora o palácio do imperador não pudesse contê-lo, e o berço de um príncipe não pudesse abrigá-lo, nosso Deus veio voluntariamente a uma manjedoura por nós. E ele nos disse: estou aqui agora, estou bem aqui. Até que nossas cabeças se voltem para ele. Até que nosso olhar se fixe nele. Nosso Senhor está acenando para nós com os dois braços, em um lugar onde ele não pode ser ignorado, dizendo: estou aqui, estou com vocês, estou junto de vocês. Amados, para onde nossas cabeças estão voltadas agora? Não estariam voltadas para o palácio do imperador? Para onde nosso olhar está fixo agora? Não estaríamos examinando o berço de um príncipe?
Por favor, voltem suas cabeças para o lugar onde o Senhor está, e fixem seu olhar no lugar onde o Senhor está. Nosso Senhor já desceu até aqui, a um lugar onde não precisamos ficar na ponta dos pés, onde não precisamos tomar impulso e saltar. Encontrando nosso Senhor aqui, aquele que nos livrará deste problema e desta dificuldade é somente nosso Senhor. Confessando isso, que este seja um Natal em que entregamos todos os nossos problemas ao nosso Senhor, nosso Salvador. A graça de nosso Senhor, que se revela a nós no cenário familiar e habitual de nossas vidas, e não no palácio de um imperador, e que deseja estar intimamente conosco, que esta graça, juntamente com a alegria do Natal, encha abundantemente todos os nossos irmãos e irmãs. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos orar juntos. Pai Deus, cheio de amor e graça, obrigado porque nosso Senhor, a quem nem o palácio do imperador poderia conter, e nem o berço de um príncipe poderia abrigar, veio por nós, na manjedoura de Belém, para que pudéssemos encontrá-lo facilmente. Cremos que, ao abandonar sua familiaridade e escolher a nossa, nosso Senhor está conosco mesmo no lugar de nossas vidas. Neste lugar humilde, abre nossos olhos para que possamos perceber o Deus que está aqui conosco. Que este seja um Natal em que recebamos adequadamente nosso Senhor, que desceu até aqui, a este lugar. Senhor, embora vivamos dia após dia suportando problemas difíceis e árduos, cremos que o Senhor é o Sóter, o Salvador, e o Quírios, o Mestre. Confiando no Senhor, que voluntariamente vem até aqui, ao cenário humilde de minha vida, que todos nós possamos viver proclamando a vitória todos os dias. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.